Olá a todos amigos que acompanham esta palestra do Centro Espírita Allan Kardec. É muito bom estar conversando com vocês hoje, aproveitando as novas tecnologias da comunicação para podermos estarmos juntos, mesmo quando o Centro Espírita está temporariamente com as portas fechadas por causa da situação do nosso país. E hoje nós vamos conversar nesta quarta-feira através deste ao vivo, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Vamos iniciar com o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Vamos começar com uma mensagem, livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico de experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Com essa mensagem, então, direcionada especialmente aos nossos idosos, vamos agora elevar os nossos pensamentos e iniciarmos a prece da palestra de hoje. Acalmando os nossos corações e agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para estudar o Evangelho, para estudarmos o Espiritismo, esta doutrina cristã que nos guia, nos orienta, nos direciona e nos transforma. Amado Mestre Jesus, olha por nós neste momento, nos ampara, nos dê força e fé. Sabemos que todo o esforço deve vir de nós, mas com tua luz, com o teu direcionamento, podemos ser mais resistentes, podemos desenvolver a nossa fé, podemos seguir no caminho da porta estreita. Obrigada, Mestre, por este Evangelho que ilumina os nossos dias, que dá fé ao porvir e abençoa as nossas famílias, principalmente nestes momentos de união, reflexão e entendimento. Fica conosco, Jesus, ao longo da atividade de hoje e que possamos fazer destas palavras direcionamentos para o nosso dia a dia. Assim seja. Seguindo então o convite da casa do Centro Espírita Allan Kardec, vamos hoje trabalhar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Algo dito por Jesus há mais de 2000 anos, algo que também já estava na lei de Moisés e que está completamente atual nos dias de hoje, tanto tempo depois, e ainda precisamos ouvir e bater em cima dessa mensagem e relembrarmos tudo aquilo que o Mestre nos ensinou quando falamos em amar ao próximo, porém, como a si mesmo. Esse trecho do Evangelho, assim como vários outros, ou seja, como todo Evangelho, é importantíssimo porque trabalha vários pontos. E esse momento em que estamos passando é simplesmente fundamental que possamos lembrar do amor a Deus, do amor ao próximo, que deve ser exatamente como o amor que temos por nós mesmos. A caridade, a benevolência, a indulgência, fazer para os outros
aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Então, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, traz vários tópicos e nós vamos começar com o maior mandamento. O maior mandamento traz uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Então, no Evangelho mesmo de Mateus, Jesus ainda faz um complemento na citação de Mateus: fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. E aí um outro trecho do Evangelho de Lucas: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Vamos começar então pelo maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração. Ou seja, se eu amo a Deus sobre todas as coisas de todo o meu coração, se eu sei que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus é o nosso Criador, que tem o maior sentimento, algo que nós ainda nem podemos imaginar o que seria isso para conosco. Basta olhar à nossa volta, olhar a tudo que nós temos em nosso planeta, tudo que nos rodeia. Esse amor divino está revelado em todas as situações. Se nós acreditamos que Deus nos ama, que Deus é amor, justo, que Deus vela por nós, então nós precisamos entender que Deus, em todas as circunstâncias que ocorrem em nosso planeta, Deus está por nós. Precisamos exercitar a nossa fé. Se amamos a Deus, não podemos duvidar. Temos que aceitar as circunstâncias com entendimento, com calma, com resignação. Isso não significa comodismo. Isso significa entendermos que Deus é o controle, que Deus é o amor supremo e que Deus quer sempre o nosso bem. Que independentemente da situação, que seja do nosso agrado ou que não seja do nosso agrado, que nesse momento possa não nos parecer uma boa situação, Deus está conosco. É amar a Deus sobre todas as coisas. Deus Pai é a fé no porvir, é a fé em Deus, é a fé naquilo que nos move, no amor de Deus por nós, que nada é por acaso, que tudo tem o motivo e a circunstância para o que está acontecendo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa resignação, entendimento, aceitação, humildade, entender que a situação nem sempre está no nosso controle, que podemos fazer o nosso máximo, que devemos fazer tudo aquilo que podemos, mas que Deus é a inteligência suprema, Deus é que está coordenando e organizando o nosso planeta. Então esse é o entendimento do amor a Deus e da nossa fé no porvir e em tudo aquilo que ocorre à nossa volta. Não podemos perder esse amor, perder a nossa fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E então, Jesus cita o segundo mandamento, que já era da lei da época de Jesus, já estava antes mesmo de Jesus chegar, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aqui entra o trabalho de domarmos o nosso orgulho e principalmente o nosso egoísmo. Eu estou fazendo para o meu próximo
o que eu gostaria que fizessem para mim? Mas não é só não fazer ao próximo o que eu não gostaria. Isso é importante, porque na hora que eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que pensar, opa, será que eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Mas também entra a questão da fé ativa, da fé que se movimenta, a fé com obras. Eu tenho feito ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim? Como está a questão do ceder, do pensar que os demais também precisam de situações, ou seja, precisam das circunstâncias à minha volta? Estou pensando no meu próximo? Estou eu agindo como eu gostaria que o meu próximo agisse comigo? Esse é, de acordo com Jesus, depois de amar a Deus, da fé robusta que nos movimenta, o amor ao nosso Criador, é amar o próximo como a si mesmo. Isso significa que eu preciso começar a trabalhar o entendimento de que somos uma única e grande família, de que conseguir tudo o que é necessário para minha família aqui em casa, fechar a porta e não me preocupar com o que acontece lá fora, se há comida suficiente para todos, se há bebida suficiente para todos, água, pão, como estão dormindo as pessoas? Quando essa parte fora do meu próximo mais próximo começar a tocar o meu coração, quando eu for tomado de compaixão, então eu estou começando a entender o que significa amar o meu próximo como a mim mesmo. Abrir mão do meu egoísmo e fazer pelo próximo aquilo que eu espero que as pessoas façam por mim. Aquilo que eu gostaria que algum dia, mesmo quando eu precisar, se agora eu não tenho a necessidade, como lemos no trecho dos idosos, eu posso agora não ter essa necessidade. Mas será que no futuro, quando eu precisar, eu vou ter isso em minha conta? Será que eu tenho feito tudo aquilo que eu gostaria que o meu próximo fizesse para mim? Esse é um momento muito importante que nosso país e o nosso mundo atravessa com relação a isso. Eu, como cidadão, como pessoa, como cristão e como espírita, tenho pensado no meu próximo? Tenho pensado nas minhas mínimas ações só no que é bom para mim, no que é seguro para mim? Ou eu tenho me preocupado com o meu próximo? Ou eu tenho pensado em renunciar, em uma ação diferente, porque eu posso interferir na vida do meu semelhante? Porque eu posso estar promovendo algo que não seja bom para o meu vizinho, para a pessoa do meu bairro, para o idoso que está comprando no supermercado aqui ao lado? Então são essas questões que eu preciso colocar em prática quando eu digo que sou cristão, quando eu digo que sou espírita. Porque o Evangelho de Jesus veio dar continuidade à lei de Moisés, que já falava do amor ao próximo, que já falava desse respeito mútuo. Jesus veio complementar essa lei com o amor, com a caridade, com a doação. Jesus trouxe a doçura, a candura para a lei que já existia. Quando quiseram tentar Jesus, Jesus pergunta, mas o que é que está escrito na lei? Então Jesus deixa claro que ele veio complementar algo que já deveria estar sendo praticado. E aí fica a pergunta para nós mesmos. Quando vamos deitar, quando termina o nosso dia, quando vamos repassar a nossa consciência. Eu tenho feito para o meu próximo o que eu gostaria que ele fizesse comigo? O que eu gostaria que ele fizesse para mim? Nesse momento onde muitas famílias estão em casa, a grande maioria de nós, sem sair, repensando os dias, as tarefas, tomando esse momento como um momento oportuno para reflexões, eu estou agindo dessa forma para com o meu próximo? Esse capítulo do Evangelho traz essa boa reflexão de 2000 anos atrás, mas que até hoje, como diz no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Mas então Allan Kardec pergunta por que é preciso relembrar? Por que é preciso que esteja ali escrita? E então os Espíritos respondem, porque o homem a esquecera e a desprezara.
quanto tempo Jesus falou sobre o amor ao próximo? Sobre essa libertação do egoísmo que existe em nós? Nestes tempos de dificuldade, precisamos nos amar, precisamos nos cuidar, nos preservar, cuidar do nosso corpo, que é o veículo que nos movimenta até o final dessa encarnação. Mas precisamos cuidar do nosso próximo mais próximo e do nosso próximo fora da nossa porta. E então o Evangelho segundo o Espiritismo traz, justamente nesse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. A lei do amor. Quem traz é Lázaro, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Paris, 1862. Porque o amor é a palavra, como diz o próprio Evangelho, que faz estremecer. O amor nos move. O amor é o que transforma. E justamente neste capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, os espíritos, Allan Kardec, vêm trabalhar a lei do amor, que diz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Ou seja, aquilo que outrora era um instinto, transformado, burilado com a nossa renúncia, com o nosso entendimento, vira amor. E só o amor transforma. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor ao próximo nos dignifica. O amor ao próximo nos leva ao caminho da porta estreita. E o que mais, então, o Evangelho segue? Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, tem apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor substitui a personalidade, ou seja, ele mata o meu egoísmo e começa a trabalhar a fusão dos seres, que é o quê? O amor ao próximo. O amor é o oposto do egoísmo. O amor é o oposto do orgulho, essas duas chagas que obstam o crescimento da humanidade, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses tempos de dificuldades, eu estou lembrando que logo mais, quando eu desencarnar, quando eu deixar esse plano, eu serei questionado sobre as minhas atitudes com relação ao meu próximo. Que fizeste dos filhos que te confiei? Que fizeste da vida que te entreguei? Será que eu fiz o meu possível? Se eu soubesse que este seria o meu último dia aqui no planeta Terra, eu estou fazendo pelo meu próximo tudo o que eu poderia? Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que são ações verdadeiras, que provêm do fundo da nossa alma, sem esperar nada em troca, que brotam, primeiramente talvez porque eu preciso fazer, e no segundo momento porque esse amor já está brotando. Porque eu sei que só o amor me transforma, que só o amor pode transformar quem eu amo, que só o amor vai me levar ao caminho do Mestre Jesus. Só o amor vai me ajudar a domar as minhas más inclinações. Só o amor vai poder, coletivo, vai poder transformar o planeta Terra, que hoje passa por tantas tribulações como podemos sentir nesse momento, de dor, desespero, preocupações. Neste momento de dor, desespero, preocupações, fé em Deus,
fé no nosso Criador, força. A oração, vamos rogar a Jesus para que tenhamos força e entendimento para passar pelas situações, que possamos lembrar que a vida continua, a fé no futuro, a fé no porvir e o amor ao próximo. Estou fazendo tudo aquilo que eu posso? Mesmo em casa, mesmo não podendo sair de casa, este é um ato de amor nesse momento. Esse é o maior ato de amor. Ah, mas eu estou ok. Aí é que entra e o meu próximo. Inclusive o Evangelho cita amar aos inimigos. É claro que nós sabemos que não há como amar como eu amo os que eu já amo, os meus pais, os meus filhos, os meus avós. Seria difícil neste momento para nós amar os nossos inimigos ou amar a um estranho, mas o que o Evangelho quer dizer? Respeito. Respeito, atitudes de compaixão, atitudes de benevolência. Amar ao próximo como a si mesmo é respeitar as pessoas, ouvi-las quando necessário, não desejar o mal ao nosso próximo, inclusive aquele que nos fez o mal. E se temos a oportunidade, ajudar fazendo o bem. Isso, neste momento ainda para nós, que não temos aquele amor ainda desenvolvido que citou Jesus, seria amar ao nosso próximo. Então o Evangelho traz um trecho de Fénelon e Bourdieu, 1861, que diz o seguinte: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Possuís no fundo de vossos corações a centelha deste fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de todas as vicissitudes que atinge, muitas vezes, proporções sublimes. Olha o que o Evangelho está falando. Qualquer pessoa nesse planeta Terra, independentemente do nível de evolução, da escala evolutiva, do que ela tem buscado para ela, se ainda anda no erro constante, como todos nós ainda erramos de alguma forma, o amor é a centelha sagrada que está no coração dessa pessoa. Então nós já aprendemos no livro dos Espíritos que somos todos iguais perante Deus, em tempos diferentes. É a parábola do filho pródigo. Deus está sempre de braços abertos para receber aquele filho que se perdeu. E um dia estaremos todos juntos no caminho da evolução. Estamos juntos no caminho da evolução, em tempos diferentes, mas um dia, quando já estivermos, quando já alcançarmos a felicidade, quando estivermos em um ponto mais avançado, estaremos como uma grande família. Precisamos pensar ao tratar o nosso próximo com amor e respeito, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Nós que temos filhos, amamos os filhos de forma igual. E se uma pessoa maltrata ou trata diferente um de nossos filhos, o nosso coração sente por isso. Deus também sente por todos os seus filhos a mesma coisa, porque para Ele todos são iguais, todos merecem amor e carinho. Então, nesse Evangelho, nesse trecho do capítulo 11, é essa reflexão que cabe perfeitamente nesse momento em que passa o nosso mundo. Esse período em que devemos nos voltar ainda mais para o nosso interior, para a nossa reflexão. Eu estou fazendo ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo? Quando eu estou indo ao supermercado, quando eu vou comprar os produtos, como eu estou agindo? Eu estou pensando no meu próximo? Quando eu sei que eu devo tomar uma atitude de reclusão, mas mesmo assim eu me nego e acabo colocando outras pessoas em risco, eu estou pensando no meu próximo? Precisamos refletir, porque há 2000 anos a mensagem está entre nós. Essas turbulências ocorrem em nosso planeta, muitas vezes para que possamos voltar os nossos olhos
para dentro de nós mesmos e nos questionarmos: o que tenho feito? Quais são as minhas decisões? Onde tenho concentrado meus pensamentos? Em que nível estou vibrando com relação ao meu próximo? Essa reflexão. E Fenelon continua e diz o seguinte: ele termina dizendo o seguinte: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Ou seja, eu não preciso esperar evoluir ao ponto máximo lá da escala espírita, o espírito puro, para sentir essa felicidade. Já é possível aqui. Mas como? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do preceito. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ao contrário, ou seja, fazei todo o bem que puderes. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Precisamos lembrar que nunca saberemos quando será a nossa última oportunidade para estarmos aqui. Estamos fazendo o nosso possível com relação ao nosso próximo? Estamos pensando que somos imortais e que tudo aquilo que nós fazemos, como eu sempre costumo citar nas palestras, vai para a nossa caixinha? Eu costumo dizer que chegamos aqui com 2 caixinhas, uma de coisas boas e uma de coisas ruins. Quando eu deixar, qual caixinha vai estar mais cheia? E lembrando que, se eu comecei a praticar o Evangelho depois de um período em que a minha caixinha de coisas ruins estava muito cheia, e depois eu comecei a refletir, me reformei, me melhorei, preciso me lembrar de ir preenchendo a caixinha de coisas boas, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a minha caixinha de coisas ruins vai diminuindo ao passo que a minha caixinha de coisas boas vai aumentando. Ainda dá tempo, mas nós precisamos nos apressar. Nós precisamos entender que o tempo é o que de mais precioso temos na existência. O que estamos fazendo dos nossos dias? Pensando em nós e no nosso próximo ou só em nós? No que eu estou focando a minha existência? Na minha fé com obras, na minha fé trabalhada? Em auxiliar o meu próximo ao desenvolvimento do planeta? Em tudo aquilo que eu sei que é importante? Ou estou deixando para depois? Para a próxima vida? Não percamos tempo, meus irmãos. Vamos amar ao próximo, respeitar, a fé com obras. Sempre há como ajudar, sempre há como fazer. Como disse, nesse momento o ajudar é o não fazer, é ficar em casa. Se alguém precisa da nossa ajuda, se temos condições, com certeza, amparar, auxiliar, uma palavra de carinho, de amor, de afeto. Há quantos anos Jesus vem trabalhando isso entre nós? Há quantos anos aprendemos sobre a lei do amor? E essa comparação, amar ao próximo como a si mesmo, é para domar o nosso egoísmo. Porque o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o próximo. E o que eu gostaria para mim, eu devo fazer para o meu próximo. Se eu quero seguir o caminho da porta estreita, se eu quero seguir com Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, por que não seguir o Evangelho? Ah, mas eu não sou Jesus, ele já era mais evoluído. Mas eu preciso começar, eu preciso tentar, eu preciso me esforçar, ceder, renunciar. Se o caminho da porta estreita fosse tão simples, ele não seria chamado de porta estreita. A renúncia, domar o orgulho, o egoísmo, as más paixões, não é algo simples. Mas se começarmos dia após dia a pensar mais no nosso próximo, menos no nosso egoísmo, usarmos o nosso tempo de forma mais proveitosa, a nossa vida vai transformar. Lembrando que a espiritualidade superior sempre observa
quem se esforça na mudança, quem trabalha na evolução. Então, caros amigos, a mensagem de hoje é essa. É sobre o amor, sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que para fechar justamente esse capítulo traz sobre o egoísmo. E nós vamos terminar essa palestra que fala sobre o amor, falando o que significa o egoísmo, que é o oposto do amor. Então, Emmanuel vem citar no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque entrava o seu progresso moral. Está reservado ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, notadamente, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Eu digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Cada qual coloque todas as suas forças para combatê-lo em si mesmo, ou seja, vamos combater o egoísmo, para combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Ele, ou seja, o egoísmo, é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Qual é o nosso objetivo na vida? De todo mundo, quase todas as pessoas, se nós perguntarmos, falam, mas o que você gostaria de ser feliz? Quando é que nós não somos felizes? Quando nós esquecemos de seguir as leis de Deus, quando fugimos dos trilhos das leis de Deus. Para voltar aos trilhos, o que diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo? O egoísmo é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos ser felizes, irmãos? Vamos começar a ser felizes aqui mesmo, nesse planeta. Nesse planeta, nesse estágio da nossa vida, agora mesmo onde estamos, como? Combatendo o egoísmo. Como? Amando a Deus, tendo fé no porvir e amando o próximo como a nós mesmos. Fazendo ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. Essa então é a minha mensagem. Com todo carinho para vocês, fica meu abraço fraterno e as palavras então de carinho e amor. Com isso, vamos encerrar a palestra de hoje com uma prece. Amado Mestre Jesus, de luz e de paz, que o Teu Evangelho sagrado nos conduza ao caminho da melhora, ao caminho do amor ao próximo, a lembrança de que somos todos irmãos de Jesus nesse planeta onde tantos passam hoje pelo sofrimento, pela angústia, pelo medo. Nos ampara, Mestre, com Tuas mãos carinhosas, com Tua força divina, para que possamos manter a fé robusta no porvir, para que possamos nos lembrar da porta estreita, da renúncia, de mantermos os nossos pensamentos elevados, mesmo em tempos de dificuldades, para que possamos entender que Deus é misericordioso sempre, que Deus é bondade sempre, que nunca estamos desamparados. Fica conosco, Jesus, ao longo destes dias, e que o Teu Evangelho sagrado se transforme em atitudes, que não percamos mais tempo, Mestre,
que possamos entender que o tempo é agora, de amarmos, de agirmos e respeitarmos o nosso próximo. Assim seja.